Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero falar de um livro muito especial, um livro que eu gostei bastante. É um dos livros que eu li recentemente que mais eu me identifiquei lembrando de algumas passagens da minha vida, no meu passado, que eu acredito que eu posso dizer que pode ser justamente a experiência de muitas pessoas, principalmente aquelas que frequentaram o universo escolar, né? Os institutos, sejam eles públicos ou privados, né? Que é o livro do John Taylor Gatto, chamado Emburrecimento Programado. Esse livro aqui é um livro muito curioso, porque nos dias de hoje, com essa discussão do homeschooling e de uma série de outros fatores do ensino à distância, que aconteceu muito por conta da pandemia também, mas não só por isso, ele se faz muito atual, né, com a crítica que o John Taylor Gatto vai tecer ao sistema educacional norte-americano, né, mas que pode ser perfeitamente cabível ao nosso exemplo brasileiro, né? É o ensino integrado, o ensino universal, ele é uma coisa que começou desde a Revolução Francesa, né? Quando, após a Revolução Francesa, o intuito de educar as crianças num instituto estatal, né, promovido pelo Estado, pela República, pela nação, seja o que for, não era apenas uma tentativa de introduzir a cidadania nas crianças, mas também uma tentativa de introduzir o status quo, introduzir a ideologia dominante para que elas reproduzissem cada vez mais essa ideologia e fossem uma espécie de servos, né? Servissem ao sistema na idade adulta. Com a Revolução Industrial na Inglaterra, esse tipo de noção da educação ela passou a ser também a noção profissional. Então se dizem que na Revolução Francesa foi mais a questão, entre aspas, de uma possível cidadania, para os ingleses era a questão do trabalho, muito influenciados por conta da Revolução Industrial também. Então a educação passou não só a ser o lugar onde o indivíduo vai ser introduzido no indivíduo a cidadania dele, mas também vai ser um instituto que vai capacitá-lo para uma profissão. É a ideia de não mais você aprender uma profissão com seus avós, ou aprender uma profissão de família, que muitas vezes era passado de pai para filho, mas você vai terceirizar esse tipo de educação com uma educação centralizada vinda de órgãos oficiais do Estado, né? O John Taylor Gatto, ele foi um professor que ganhou vários prêmios justamente por ele sempre tentar burlar um pouco esse sistema e formular essa teoria que ele formulou nesse livro brilhante, Emburrecimento Programado, né? Mas nem sempre ele foi professor. Ele vinha da publicidade, ele era um publicitário que fazia propagandas e comerciais de TV, né? Ganhou muito dinheiro com isso, ficou muito rico com isso, mas um dia ele pensou em ter um trabalho que também fosse um trabalho que servisse mais ao coletivo, um trabalho mais que servisse à comunidade, mais do que simplesmente escrever mini roteiros para comerciais de 30, 40 segundos, como ele fala, né? E aí ele deu aulas em locais muito distintos, né? Ele deu aulas em bairros ricos de Nova York e também no Harlem, por exemplo, né? E ele disse que essa teoria que ele formulou serve tanto para o bairro de Hollywood, lá das estrelas lá de Los Angeles, quanto para o Harlem, ou para o Brooklyn, que são bairros em Nova York que seriam mais periféricos, vamos dizer assim, né? E isso se aplica tanto para institutos públicos ou privados também, né? Essa crítica que ele faz, né? Bom, o legal é que esse livro aqui, no início, você tem essa edição é a edição comemorativa de 10 anos da publicação desse livro, e você tem um prefácio de um amigo dele chamado David Albert, que ele faz um prefácio que eu achei muito legal, né? Ele fala, por exemplo, da Liga, que era aquela instituição do livro, né, baseado no filme, baseado no livro O Estranho no Ninho,
que o título original em inglês é A Flew Over the Cuckoo's Nest, um voo, né, sobre o ninho do cuco, que era um passarinho, né, que foi traduzido como Um Estranho no Ninho, onde o personagem interpretado pelo Jack Nicholson, ele é uma espécie de sujeito que não se atém muito às regras do instituto, e a liga era formada por aquela enfermeira, chefe, que inclusive a atriz acho que até ganhou Oscar fazendo esse papel, né? E fez um papel muito bem, que causa arrepios na gente só de lembrar dessa enfermeira maléfica do Estranho no Ninho, né? E ele toda hora era levado a tomar doses de eletrochoque e uma série de coisas, né? E ela fala, num certo momento do livro e do filme também, que os pacientes que lá estão, eles estão de uma forma voluntária, né? E na verdade é fato, quando o sujeito está numa instituição psiquiátrica, ele está lá muitas vezes contra a sua vontade, mas é uma espécie de voluntarismo contra a sua vontade. E eles são persuadidos pelo medo, pelo preconceito, todos os medos embutidos nos indivíduos, eles são trabalhados numa forma com que o indivíduo seja voluntário de colocar a sua cabeça na própria guilhotina, né? E ela fica ali manipulando eles e falando que quando essas coisas não dão certo, sempre haverá a possibilidade dos remédios, e os remédios vão dopá-los, né? Então é a forma com que o sistema se utiliza muitas vezes para manter as pessoas coesas dentro da sua filosofia. E o John Taylor Gatto, estudando a escola, os institutos escolares, ele vai constatar que a escola não mudou. Desde o século XVIII para cá, ela não mudou. Essa forma de fazer a escola enfileirada, com os alunos enfileirados, lembrando muito, a escola lembra muito um presídio, essa questão do encarceramento. O aluno ele é encarcerado, né? O aluno que está na escola, no instituto, ele está numa espécie de encarceramento, né? E aí no livro ele fala muitas vezes que o aluno é detento, né? São os detentos, né? Bom, ele vai falar no livro que educar vem de uma palavra, eu não sabia dessa, né? Vem de duque, né? Ou seja, você se tornar um nobre, enobrecer-se através do conhecimento. Então educar vem de duque. Então tornar-se um nobre, um duque, enfim. E é muito curioso isso, porque o John Taylor Gatto fala que mais importante do que a escola fazer esse papel é a autoeducação. E aí eu me lembro de grandes amigos meus que nunca pisaram numa universidade, né, já falando do ensino superior, e que dão um banho em vários acadêmicos por aí, muitas vezes especializados só em um assunto, que não conhecem uma amplitude maior, né? Que são os verdadeiros autodidatas. O autodidatismo, eu acho ele revolucionário, porque o conhecimento ele é importante que seja ordenado, ele é importante que você tenha um ordenamento com um programa de universidade, por exemplo, de uma faculdade ou de uma escola, mas o conhecimento, usando a metáfora do mito grego, ele é como um labirinto. Então nesse labirinto você se perde e você vai iniciando um assunto, e quando você menos perceber, você já percorreu 500 assuntos, várias áreas diferentes, integradas, uma série de coisas. Então o conhecimento ele é amplo e não pode ficar restrito muitas vezes a apenas um programa de uma escola, de um instituto. Ele é muito mais amplo do que isso, né? Bom, ele fala também que a Hannah Arendt, estudando os totalitarismos, ela constatou que o totalitarismo não necessariamente é aquele que constrói grandes convicções nas pessoas. E talvez é justamente o contrário. Ele destrói as convicções nas pessoas, né? Embora no totalitarismo as pessoas estão convictas de uma ideologia e de qualquer coisa assim, a não convicção também é um projeto totalitário. E a escola teria esse papel. Ele fala justamente que, até citando Che Guevara, uma citação do Che Guevara, falando assim: instrua seus inimigos,
pois eles podem servir instruídos a você muito mais do que você eliminá-los. Então não elimine seus inimigos, mas os instrua. Então o fato do Estado instruir as pessoas, da forma com que ele vai criticar a forma com que o Estado instrui as pessoas, não necessariamente é um projeto de emancipação verdadeira e de ensinar de fato a pessoa a pensar por si só, caminhar com as próprias pernas, o autoconhecimento, né, que é muito que o John Taylor Gatto fala. Mas pode ser um projeto justamente de emburrecer as pessoas, de fazer um projeto totalmente o contrário. Ele vai falar, não menosprezando aqui, jamais quero falar, são as palavras do John Taylor Gatto, mas não menosprezando as profissões, ele vai falar de um grande elo que tem a escola pública norte-americana com o número de pessoas que trabalhavam no Walmart e montando lanches no McDonald's. Eu já trabalhei no McDonald's, né? Meu primeiro emprego foi num McDonald's perto da minha casa. E é um trabalho digno como qualquer outro, mas o que eu quero dizer é que a escola, ela foi e é vista muitas vezes com uma linha, como se fosse uma linha de produção taylorista ou fordista. O Ford, que foi aquele que iniciou a linha de produção em série, ele foi aquele que achava que os funcionários tinham que ser bem pagos para poder consumir os próprios produtos que eles produziam. E assim você girava a economia e a máquina da economia ia girando. Então o sujeito fazia o modelo T lá, os carros modelo T, e podia consumir esses carros comprando esses carros, né? E assim ele movimentava a roda da economia. E a escola, ela retroalimenta esse sistema fornecendo mão de obra barata para as grandes empresas, né? Mas seriam categorias, entre aspas, de subempregos, não seriam formações de fato que o indivíduo teria. E tem uma simbiose entre a escola, principalmente as periféricas, com essa grande contingente de mão de obra barata. E a popularização, inclusive dos ensinos superiores, decaiu o ensino a um ponto onde as próprias faculdades também cumprem com esse papel. O sujeito tem um ensino superior, mas ele continua sendo um analfabeto funcional, né? Tem uma passagem que eu vou ler para vocês aqui que eu acho muito curiosa. Ele fala assim: uma associação global de tecnocratas, todo-poderosa, destruidora de cérebros, determinada a construir um mundo de precisão, eficiência e ordem. Um lugar onde o cronograma jamais pode ser descumprido. Em tal mundo não há sofrimento nem felicidade, e ninguém morre, apenas trabalham até a exaustão, e então são reciclados. Na verdade, é um lugar bastante seguro. Tudo é planejado, não há riscos nem surpresas. Nesse livro ele vai tecer uma grande crítica às escolas no geral, né? E aí ele vai falar da questão da vigilância. Aí eu já até lembro da obra do Foucault, do Vigiar e Punir, né? Como que a relação transcendental do professor é uma relação de hierarquia que deixa todos os alunos nivelados numa posição igual, e só o professor tem pela posição dele, a legitimidade da informação, a legitimidade da palavra, a legitimidade do conhecimento que ele está falando. E nos dias de hoje, a gente sabe muitas vezes que isso é usado, inclusive, para militâncias políticas, seja no ensino fundamental ou até no médio e superior, né? E a tentativa, cada vez mais, de tirar a instrução familiar dos alunos e transpor totalmente na instituição do Estado, né? É a ideia de que o professor ele se torna a autoridade máxima na formação do caráter do aluno, da pessoa, tirando também esse papel das famílias, né? E algumas famílias até colocam seus alunos na escola, a mãe tem que trabalhar o dia inteiro, o pai tem que trabalhar o dia inteiro, eles colocam e acham que a escola tem que cumprir esse papel, né? Tem que cumprir esse papel 100% e tudo mais, né? Então é um erro, tanto pela ideologia do Estado em querer promover uma escola que faça isso, quanto das famílias ausentes, de pais ou avós ausentes,
que não querem assumir essa responsabilidade, né? Talvez a passagem mais famosa desse livro é aquela que ele fala em relação ao interrompimento das tarefas, né? Na escola que conhecemos mais moderna, é obrigado o aluno a aprender todas as competências, todas as matérias, só que ele não aprende de fato nenhuma delas, porque você tem toda hora um interrompimento pelo sinal, e aí vem uma próxima aula, de uma aula de uma coisa que não tem nada a ver com o que ele estava fazendo anteriormente. Então ele tem uma aula aprendendo história, uma aula aprendendo depois matemática, depois biologia, e aí vai passando vários conteúdos sem uma ligação entre esses conteúdos entre si. E aí o que acontece é que o aluno acaba não absorvendo, e ele traz esse exemplo como na criação de uma criança. Você não aprende a andar em doses, você não aprende a falar em doses. Você vai falando aos poucos, vai andando aos poucos, levanta e cai várias vezes, mas é uma tarefa do qual você tem um início, meio e fim, até que isso se torne automático e você se torne um bípede que anda sem nenhum pensamento, né, para fazer isso. Sai automático, falar e andar. Mas são processos, por exemplo, que você não teve interrupções. Então todas as tarefas que o aluno faz, elas são interrompidas pelo sinal. E esse método do sinal é um método muito que remete à indústria, à fábrica, né? Então é como se a escola estivesse preparando os alunos já para a fábrica, né? Onde toca o sinal para a hora do almoço, toca o sinal para voltar, toca o sinal da saída. Então já está condicionando os alunos a esse mundo industrial, né? Não digo nem empresarial, industrial mesmo, da fábrica mesmo, né? Bom, a escola também tem as suas carteiras e aquele método, aquele arranjo ao qual está distribuído as cadeiras, lembra muito algo disciplinar, disciplinar os corpos, né? Eles estão disciplinando o seu corpo, é como se eles dominassem os seus corpos para isso e disciplinassem ele. Então ele vai ser contra tudo isso. Ele fala de uma escola, por exemplo, que eles tiraram as carteiras e os alunos sentavam num carpete no chão e tudo mais. A gente tem aqui métodos como métodos do Rudolf Steiner, lá do Waldorf, aquela escola muito famosa aqui, muito para crianças da elite, que é uma escola cara e rica, mas que foge essa tradição mais ortodoxa escolar, voltada muitas vezes só para o vestibular, né? E aí tem essa diferenciação do aluno aprender com a criatividade, aprender colocando a mão na massa, aprender agricultura plantando plantas, aprender a manusear coisas. Ele vai falar também que a educação não é como um pintor que pinta um papel, que vai colocando no papel e desenhando no papel aquilo que está na cabeça dele. É muito mais ligado ao escultor, o escultor que modela a pedra, modela a argila para se fazer uma outra coisa. Então é a modelagem, mas isso não tem que ser feito com esse sistema indiferente. Ele vai falar da indiferença, né? Na formação desses alunos e tudo mais, né? Por que é indiferente? Porque tem todo um mercado que gira em cima disso muito lucrativo. Editoras de livros que vão lançar livros didáticos a cada ano, diretores, educadores. Tem toda uma explosão, se você for ver, hierárquica de funções que retroalimentam esse sistema, e é interessante que o sistema continue assim, engessado, para alimentar toda essa burocracia. Eu falo desses burocratas, né? Essa burocracia que se tornou. E aí uma família que estudou nesse método engessado, quando ele perguntava o que eles pensavam da escola ao qual eles tinham estudado, e as pessoas falavam que eram boas escolas, defendiam as suas escolas, ele falava que esse método de emburrecimento ele era muito eficiente, muito eficaz, porque o sujeito saía da escola e defendia aquele método, que era um método que na verdade fez ele desaprender, né? Aquela citação da Hannah Arendt era não a destruição de convicções, mas a destruição da capacidade de se ter convicções, de se criar convicções, né? E tudo isso o sistema faz isso.
Ele vai falar também da dependência tanto intelectual quanto emocional. Então o aluno ele fica dependente da figura do professor, porque intelectualmente é ele que vai passar todo o conhecimento, numa relação transcendental, e o aluno apenas aceita com passividade. Ele é um passivo, né? Ele é somente um receptor. Então ele fica dependente intelectualmente do professor. E se esse professor é um intelectual desonesto, que vai passar uma série de conteúdos enviesados para tentar se atingir o objetivo, e aí a educação muitas vezes por alguns grupos e alguns professores é vista como transformadora não do indivíduo, mas a transformadora política, a educação como transformação política, como militância, aí você tem um problema muito grande, que é o que vem sendo debatido muito, né, ultimamente. E a dependência emocional também, porque a figura muitas vezes paterna para um aluno é do professor, ou materna no caso de uma professora, né? E aí fica com essa dependência tanto intelectual quanto emocional, né? E ele vai falar também desse sistema educacional desde o fim da Guerra Civil Norte-Americana, né? Que aí que quando se teve a educação massiva, e ele vai falar do método, esse método empregado após a Guerra Civil Norte-Americana, que era um método que transformou justamente a escola mais universal, mais massificada, em detrimento às escolas antigas, que eram escolas que respeitavam as necessidades de cada comunidade. A escola não vinha de um instituto central, seja do Estado ou seja do país, do Poder Federal. Ela era, às vezes, até ministrada por religiosos, né, por congregações religiosas e tal, mas ela respondia às necessidades daquela comunidade em questão. Ela não era unificada. Cada comunidade tinha a sua filosofia, o seu método, era muito localizado. E isso ele falou que fazia alunos melhores. Ele fala, por exemplo, que se você pega os exercícios de matemática de um jovem da quarta série, por exemplo, do primário, né, do antigo primário, da época da Guerra Civil no século XIX, tem alunos universitários atualmente que não conseguiriam resolver o problema matemático, porque o conteúdo era muito mais elaborado e à medida que foi se massificando, foi se perdendo a qualidade. É igual mais ou menos o que acontece com as universidades, né? Essa popularização das universidades, principalmente no Brasil ultimamente, que o pessoal chama pejorativamente de unisquina, as unisquinas da vida, fez com que o ensino superior decaísse muito. E esse é um processo que aconteceu também, mas aí é uma discussão que fala que a escola pode ser boa para poucos, mas ela pode ser má, uma qualidade inferior, mas ela atende a um número maior. Então fica essa discussão, né, entre aqueles saudosistas que tiveram a oportunidade, que a escola era elitista no passado, eu reconheço, e aqueles que defendem a massificação, né? Pela desculpa da universalização, na verdade, fazem uma massificação do ensino, né? Então fica essa crítica dele, de que a escola não é um lugar de autoconhecimento e do senso crítico verdadeiro, que faz o aluno pensar por si só. Ele é mais um reprodutor de ideias já pré-concebidas e mastigadas e entregadas prontas para ele. Ele não tem a autonomia, ele fala muito do livre-arbítrio nesse livro também, do aluno chegar às conclusões por ele mesmo, vamos dizer assim, né? Bom, e aí eu lembro também de ter lido uma vez sobre a educação no Brasil no Império, né, que tinha muito essa educação privada, do aluno receber essa educação por um professor privado, que é o que basicamente as pessoas defendem no homeschooling hoje. A crítica que se faz muitas vezes ao homeschooling é que o aluno não vai ter a interação necessária, não vai ter justamente aquela ideia do coletivo, mas é que no passado você tinha isso muito forte na comunidade. E ele vai falar que as tecnologias como a televisão e eu diria hoje a internet, elas acabaram tomando dos alunos essa interação que eles tinham com a comunidade. E, enfim, então o único lugar de socialização que a criança tem hoje é na escola ou num condomínio, brincando com os amigos do condomínio e tal, mas não tem muito essa socialização como nas comunidades. Existem algumas comunidades periféricas hoje
e nas comunidades mais simples do passado, né? Então se perdeu muito disso. Ele vai defender a tecnologia como libertadora. Hoje, as tecnologias de hoje possibilitam o aluno muito a caminhar com as próprias pernas, a estudar, a se automodelar. Ele não precisa mais de uma faculdade, ele não precisa mais de uma escola falando o conteúdo que ele precisa ter. Ele por ele mesmo, com as ferramentas, sabendo usar as ferramentas, ele pode se auto-instruir, e isso é uma coisa que eu vejo acontecer muito. No meu caso mesmo, quando saí da faculdade, eu fui crescer muito mais intelectualmente, caminhando com as próprias pernas. Um livro como esse jamais seria indicado no programa da faculdade, e eu tive acesso a ele por conta própria e acabei comprando e lendo, enfim, e tantos outros livros que jamais eu imaginaria que eles existiriam se eu tivesse que depender de um professor me falar e me indicar esses livros, né? Bom, de certa forma eu sempre fiz isso, desde de pouca idade eu buscava o conhecimento por mim mesmo, né? Isso é uma coisa muito importante e a internet ela é muito importante para isso, por isso que eu defendo que ela seja, ao invés de tentarem regular e limitar a internet, devem promovê-la justamente no que ela tem de melhor, né? Você pode ver uma palestra de um professor de Harvard pelo YouTube aqui sem precisar pegar um avião e ir até lá. Isso é uma coisa incrível, né? Pessoas aprendem idiomas, pessoas aprendem sobre culturas, visitam museus. Dá para você visitar o Louvre online, né? Você faz um tour pelo museu online, sem você. As pessoas que não têm oportunidade de ir até lá podem fazer isso. Então, assim, o mundo mudou, né? Essa educação, e a educação precisa mudar e precisa se repensar. Essa ideia do EAD, por mais que você tenha várias críticas, ela já é uma realidade, principalmente pós-pandemia, né? Talvez um sistema híbrido, não sei, mas o trabalho, o teletrabalho já é uma realidade também. Por que o teleensino não vai ser? Né? Então muitas coisas estão mudando e é importante que a gente abra a cabeça em relação a isso, né? O John Taylor Gatto é de Pittsburgh, então ele fala muito de Pittsburgh, da realidade de Pittsburgh, que é diferente dos grandes centros. Aí ele vai falar justamente que no passado, cada localidade, a educação era feita de uma forma muito peculiar, né? Muito respondendo às demandas e necessidades locais, né? Ele fala que no passado em Pittsburgh não existia nada além de Pittsburgh. Hoje não, hoje é tudo globalizado, é tudo... um aluno num lugar tem contato com culturas diferentes, enfim, que é diferente da dinâmica que tinha no passado. Ele vai falar muito do dinamismo e mobilidade também, né? Bom, é um livro muito interessante, eu recomendo esse livro para vocês que gostam de educação, né? Lembrando que no nosso caso brasileiro, o Brasil já surge por meio da escola, né? Embora se tenha uma educação muito débil no Brasil, o primeiro projeto de Brasil foi dos jesuítas, né? De justamente introduzir o catecismo, através do catecismo, a cultura europeia para os indígenas brasileiros, né? Principalmente o José de Anchieta, o Pátio do Colégio, que é o início de São Paulo. Então o Brasil surge como um empreendimento não só mercantil, mas também educacional, mas infelizmente nós fomos ter uma universidade muito tempo depois, né? Enquanto na América Espanhola você já tinha universidades desde o século XVI, o Brasil só vai ter no século XX. Aqui até pouco tempo nem editoras de livros a gente só foi ter coisa de 80 anos atrás. Então o Brasil ele meio que foi tardiamente esse tipo de coisa, né? E no Império, por mais que existisse escravidão, por mais que existisse uma série de coisas terríveis que mancham a nossa história, o Império em termos de educação, inclusive para os negros, ele foi muito melhor. Você tinha uma infinidade de professores negros no Império que perderam suas posições quando veio a República. Por conta do racismo científico da República, muitos deles perderam as suas posições naquela sociedade, inclusive de instrutores. Existiam professores negros que instruíam os filhos das elites, né? Antes do aluno ir estudar em Portugal, porque muitos iam estudar na Europa, ou Paris, né? Eles eram instruídos por professores negros brasileiros, né? Isso aconteceu muito, mas infelizmente a República acabou com tudo isso, né? Então fica essa discussão. Recomendo para vocês que são críticos, assim como eu sou,
o do sistema educacional, porque eu sofri desde o ensino médio. Eu era muito apaixonado, ainda sou, por história e queria que o professor falasse visões alternativas daquelas visões engessadas que estavam nos livros do MEC, das apostilas oficiais. Eu sempre quis versões, gostava de autores e versões que não estavam lá, e nunca ninguém compreendia a minha luta. E na faculdade eu fui passar pelo mesmo também. Sofri pra caramba na mão de professores que, como eu falo, com essa relação transcendental que o aluno é apenas o receptor, a gente fica sem voz muitas vezes, né? Então é isso. Curta, se inscreva, compartilhe, deixe o like, seu comentário. Vamos sempre promover o debate cultural e educacional. Grande abraço. Valeu, gente.